tem que esquecer, tem que mal amar, tem que desamar. Caso contrário, as plenitudes não se inventam, não se reinventam, não se refazem. Por isso, uma das passagens centrais do banquete é quando Platão, na verdade, ele cita um pensamento anterior a ele, diz: a poesia é fazer ser algo do não ser. Poesia é criação. É como se lá no final da obra ele estivesse dizendo: Eros é poeta, porque ele faz em cada passo da passagem ser uma plenitude conjugada com o não ser da pobreza que atravessa todo o ato de amar. Amar e esquecer, mal amar, reinventar, planificar, esquecer, replanificar incessantemente. Completa, podem ler lá depois o poema todo. Amar até a própria falta de amor. Era isso. A plenitude não tem uma situação assim como a morte. Se eu alcanço a plenitude, então não tem mais nada para atravessar. Eu botei essa palavra de propósito, né? Essa palavra tem mais a ver com a gente de língua latina do que em grego. E engraçado, eu deixei e falei, não vou tratar de outras questões que eu acho essenciais. Quando a tradução lida pela Josiane disse gênio, né, que você tem um amor, é um gênio, na verdade são vários gênios, até ela leu no plural, é a palavra daimon, ou daimonion, dá um demônio mesmo. E é uma figura divina que está entre, ela é um entre. Isso que é bem interessante, ela é entre os imortais e mortais. Então, eu deixei isso propositalmente para depois, porque você tem toda uma literatura grega que é uma espécie de nem mortal, nem imortal, é isso. O Platão quer situar o Eros ali, nem pobre, destituído de tudo, e nem uma riqueza absoluta que não precisa ter novas possibilidades de ganho. Esse nem. Então, é transformar, né, fazer a conexão da imortalidade dos deuses com a mortalidade da condição humana. E ser esse nem imortal e nem mortal, nem uma divindade, mas também nem humana. Esse entre, isso é o Eros. E por que esse conceito é tão complexo nessa obra? Porque ele está querendo desconstruir uma plenitude que seja uma satisfação sem possibilidade de devir. Portanto, se eu estou pleno, eu não posso vir a ser outro. Mas também sem uma escassez absoluta. Daí, eu nem toquei nisso, que elas tocaram muito bem, falaram melhor do que eu poderia falar, essa ideia de que a filosofia é o lugar do entre. Os deuses são sábios, a plena ignorância não busca sabedoria, nós somos o entre. Por isso podemos a cada vez tornarmos-nos sábios, mais sábios, ou sábios de outro modo, porque a sabedoria ela é a propriedade privada dos deuses, mas pode ser, platonicamente dito, participada pelos mortais. Participada, a gente toma parte, a gente não é a sabedoria, tanto que a sabedoria é uma divindade na Grécia. Então, nesse sentido, Thanatos, a morte, ela se une realmente, mitologicamente, a Eros. Você está certo. Entretanto, o que cabe, eu acho que essa plenitude que eu falei, ela não é um estado estático. Ela é exatamente uma plenitude que se dá atravessada por penúria. Mas essa penúria não é uma simples falta, porque ela se dá condicionada por plenitude, por riqueza. Daí a possibilidade de ultrapassamento, de autotranscendência. Isso não está em Platão. A palavra em Platão é anábasis, que é subida. Mas é subida que depois desce. É isso que é interessante. Então, eu diria assim, gramaticalmente falando, eu também não falei, eu soube que ia ter depois o debate, falei, não vou gastar minhas fichas. Mas eu diria o seguinte, o que interessa no Platão, me parece, minha interpretação é mostrar que o verbo amar, ele se ultrapassa criativamente. Por isso, ele tem um correlatus, o amado. Ele é, portanto, transitivo, porque ele tem um referente, mas ele não é refém. Então, o amar não é refém do amor, porque o amor ele pode se cristalizar na relação com o amado. Ele pode se substantivar como é amor mesmo. Mas exatamente porque é mescla de plenitude com pobreza, é que o verbo sempre vence a transitividade dos atos. Eu amo o corpo, mas alma, isso, mas a beleza, e o bem, e excede, a justiça.
né? É um dos correlatos do amor. Mas a justiça enquanto ideia, então eu ultrapasso os atos de justiça. Então eu vou. Então o verbo ultrapassa a substantivação que ele geralmente tem nas nossas relações. Por isso é uma plenitude, mas é uma plenitude que se refaz. E se intensifica. É um pensamento intensivo de Platão. Ele não para, porque você participa cada vez mais nesse grau de intensidade da beleza, grau de intensidade do belo, grau de, do bem, grau de intensidade da justiça, da sabedoria. Você participa. O que dessa cultura grega, quando você estava levantando, a gente pode tomar para a gente hoje como alguma coisa a resgatar? Tá aqui, ó. Já vou fazer a propaganda. Leiam esse filósofo sul-coreano que também é alemão, que está aí, muito sucesso, com obras pequenas, mas bem densas. A Agonia do Eros. É um diálogo, sobretudo a parte final, com o Banquete de Platão. Muito que eu falei aqui tem uma inspiração. Esse camarada assumiu uma cátedra muito importante na Alemanha, 2 até, muito estudioso, fez uma tese em Heidegger famosa, e ele está pensando a contemporaneidade. Aqui, essa obra, ele mostra que a depressão é a falta de Eros, por causa do tipo de mundo que nós vivemos, que é, diferentemente do poder disciplinar Foucaultiano, que tem normas e que regulam a vida e que nos fazem dóceis. Agora você não precisa de grandes normas, você está na sociedade do eu tudo posso. Empreendedorismo, motivação, as palestras motivacionais, ele tem uma obra que é só sobre isso, como que nesse mundo não tem afeto, você tem emotividade, no sentido que você está sempre excitado, porque yes, I can, yes, motherfucker, I can, man, do you know, sabe, yes, e vidrado, eu tenho que sair, porra, eu posso tudo, cara, eu sou meu empresário, porque eu sou, sabe, empreendedor, eu posso. E ele diz o seguinte, que é um mundo da opacidade, das relações com a alteridade, e aonde há Eros, existe saída de mim e a entrega a algo que eu não possuo. Eu estava esperando essa pergunta para isso, porque o Eros platônico, você não possui, você não chega e fala, pá, você se ultrapassa. Porque a tensão em direção ao bem e o belo, ele me faz ultrapassar e traz uma polifonia e uma polissemia para a realidade. A realidade é plural e rica quando você tem um processo de catábasis, como diz Platão, de descida. Você, pelo horizonte do bem e do belo, você vê a riqueza do múltiplo e do movimento do múltiplo. Então é um mundo onde nós nos bastamos, é um narcisismo generalizado no empreendedorismo que é absoluto. Nesse sentido, ele mostra como a depressão ela é a vitória do narcisismo, porque aonde a locupletação em si e nos poderes de si e sem entrega à alteridade, não há presença do negativo, daquilo que não se torna objeto, daquilo que eu não me aproprio, daquilo que não é assimilado por mim. O Eros é uma desassimilação, ela é entrega a algo que é da ordem da ultrapassagem e do incontrolável. Ele é um movimento, daí pobreza, plenitude, pobreza, riqueza, pobreza e riqueza. Daí ele diz uma das passagens, é bem fácil, né? A gente está amando alguém. Cara, eu posso amar 70 anos a mesma pessoa, mas se tem a vitalidade do Eros, ela é sempre novidade. E eu sempre sou novidade para mim, à medida que eu lido com os meus ciúmes, que eu vejo como eu tenho que mudar. Então, você tem nesse caráter de negativo, ou seja, do que eu não posso aprender, me assegurar, tornar objeto, tornar opaco, você tem o movimento de minha ultrapassagem de mim mesmo, para uma entrega a algo que eu não possuo. Então, nesse sentido, a gente é pobre de Eros, a gente é pobre de amor. A gente pode ser rico de excitação. A gente pode ser rico de prazeres transitivos. A gente pode ser rico do gozo da utilidade. Sim. E não do gozo do inútil. A gente pode ser muito rico, e a gente é. Então o Eros, ele sempre lida com o incapturável. Nós não somos deuses, logo nós não somos a sabedoria. A gente tensiona. A gente tensiona com o belo. A gente não é a beleza. A gente é a tensão. A gente não é o bem. A gente se torna bom, mas a gente não é o bem. Por isso tensão, por isso profundidade, por isso ir para além de, para usar a expressão nietzschiana, né, autossuperação. Por isso ir para além de si e a entrega ao que não é capturável por si. Daí, para terminar, ele usa uma metáfora interessante que vem da Hannah Arendt. O mundo hoje ele não é pobre só da relação de entrega ao outro. Ele é pobre da relação de auto-alteridade. Eu não sou outro para mim. Eu não sou rico de mim. Eu não sou rico de mim. Eu sou opaco para mim.
Daí eu me fecho num narcisismo que me faz deprimir, porque me mostra que eu nunca me basto, porque na verdade eu não sou sequer plural para mim. Então ele diz que o eros platônico nos abre para a riqueza do múltiplo e do inabarcável.